Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo aqui o secretário municipal de Meio Ambiente, Altemir Almeida. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente e algumas questões aí relacionadas a esse tema. Muito obrigado pela presença, secretário, mais uma vez no programa TV Câmara Entrevista, agora numa nova formatação, e agradeço a sua presença. E para começar o nosso bate-papo, gostaria que o senhor definisse para a gente o que é meio ambiente. Porque as pessoas às vezes relacionam o meio ambiente com floresta, com a parte... Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Eu que agradeço o convite, né? O meio ambiente, ele é o meio onde vivemos, né? Ou seja, é tudo, né? E também na definição, vamos dizer, legal, o meio ambiente é um bem. Ele é um bem que ele é comum a todo mundo, né? A todos nós. Então, todos nós devemos preservá-lo, né? Manter e cuidar do meio ambiente. Às vezes a gente acha que a questão ambiental é uma questão que não é da cidade, mas hoje a maior parte da população brasileira vive na área urbana. E isso também demanda uma série de questões aí para o meio ambiente, secretário. Claro. A gente, quando ouve meio ambiente, tende a pensar em floresta, né? Em área rural. Mas o meio urbano, né, onde concentra a maior parte da nossa população, a maioria das pessoas vivem nas cidades, nós temos que pensar o meio ambiente, em especial nas cidades, né? Como que a gente, na cidade, preserva recursos, ao invés de aumentar consumo, ao invés de aumentar o consumo de recursos naturais que são cada dia mais escassos, né? Então, a cidade, ela também é como um organismo, né? As cidades, de uma forma geral, porque elas consomem recursos, ou seja, nós que estamos nas cidades, nós consumimos recursos e produzimos resíduos, né? Então, quase como um ser vivo. Como um ser vivo. Na verdade, a cidade tem uma dinâmica igual a um ser vivo. Então, pensar que as ruas são as veias, que dá para fazer várias analogias. As pessoas circulam pelas ruas, né? Os carros circulam, né? Então, você tem um movimento, uma dinâmica na cidade e todos nós somos responsáveis por isso. Então, cuidar e pensar no meio ambiente são nas nossas ações cotidianas. No nosso dia a dia, pequenas ações, elas terão impacto no meio ambiente, porque são pequenas ações quando você considera uma pessoa. Mas quando você considera a quantidade de pessoas que estão fazendo isso, acaba tendo um impacto maior ou menor, dependendo da nossa atitude. Secretário, como é o trabalho na Secretaria Municipal do Meio Ambiente? Vocês têm algumas frentes que trabalham? Como é o trabalho ali no dia a dia, pensar Jacareí a partir dessa... Em Jacareí, a Secretaria do Meio Ambiente, ela cuida de uma parte de serviços, que é a coleta, o cuidado com as praças, a manutenção de áreas verdes, né? As árvores, serviços de poda, eventualmente a necessidade de remoção ou substituição de alguma árvore. Todos esses serviços estão sob os cuidados da Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu diria que tem essa frente de serviços e tem uma outra frente que é do ordenamento urbano, ou seja, aquilo que vai ser feito, os empreendimentos que vêm para a cidade, a Secretaria que cuida também do licenciamento. Então, qualquer empreendimento que venha para cá, ele precisa passar por um licenciamento, ou seja, um respeito à legislação ambiental. Um cuidado com o que se vai fazer com o esgoto, como vai ser o resíduo da construção que vai ser feito, aqueles entulhos. Tudo isso a Secretaria, ela tem normas para que isso seja feito. E isso no nível da cidade. Tem uma outra parte que não é competência da cidade. Então, eu diria que nós trabalhamos nessa frente de serviço e nessa frente do ordenamento urbano. E também a parte de fiscalização, com deposição de entulho na via pública, com a colocação inadequada do lixo, toda essa parte, denúncias às vezes de desrespeito ou de crime ambiental. Aquilo que é da competência do município, a Secretaria cuida, e o que não é, ela encaminha para os outros órgãos estaduais, no nosso caso aqui a CETESB, no estado de São Paulo, também a Polícia Ambiental. Também tem ela tem uma demanda muito forte de denúncias que chegam, às vezes, ao Ministério Público, que acaba acionando também a Secretaria para responder, dar informações sobre o que está ocorrendo
nessa área do meio ambiente. Secretário, existe uma política nacional que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Uhum. Eu queria que o senhor, os municípios, quer dizer, eles tinham um prazo para se adequar a essa política, correndo o risco aí de sofrer algum tipo de penalização, vamos dizer assim, que é a impossibilidade de receber financiamento federal para essa área do meio ambiente. Uhum. Eu gostaria que o senhor falasse, explicasse para a gente um pouquinho o que é essa política nacional, né? O prazo venceu esse ano e em que ponto o Jacareí está na adequação dessa política, na aplicação dos critérios que ela determina. A política nacional foi uma lei aprovada em 2010, né? Em que, por conta de que vários municípios brasileiros, ele não dá o tratamento adequado ao seu lixo, ou seja, é colocado em lixões. Então, a política, ela vem como uma forma de trabalhar isso para que isso deixe de acontecer e ainda, mesmo que o lixo sejam colocado em aterros, mas que sejam aterros sanitários tecnicamente adequados. Porque o lixão, ele não tem técnica. O lixão é uma deposição de lixo a céu aberto, que não tem o cuidado necessário de evitar a contaminação do solo, de que você não tenha espalhamento, às vezes, de doença por conta de presença de aves, né? Você tem muitos lixões, a presença de catadores em condições extremamente... Muitos vivem ali, moram, né? Tem várias cidades. Uma situação degradante, né? Insegura, correndo risco de contaminação. Então, a política, ela vem numa direção de acabar com esse cenário e fazer com que os municípios se adequem e criem aterros sanitários, num primeiro momento. O segundo momento da política é de você trabalhar esse lixo que hoje é enterrado, né, literalmente enterrado, colocado em aterros, que você não faça, só faça isso para aquilo que não possa ser reaproveitado. Então, todo o material que pode ser reaproveitado, a política nacional vem para que você tem que ir num caminho. Quem tem lixões não vai poder mais ter lixões, quem já tem aterro vai precisar dar tratamento a esse lixo, e só ir para o aterro o que não pode ser reaproveitado. E a lei de 2010 foi dado 4 anos para os municípios se adequarem. E esse prazo terminou agora dia 2 de agosto de 2014. Mais da metade dos municípios ainda tem lixões no país. Então, há uma necessidade de investimento, né, de apoio aos municípios para que possam cumprir a política. É um investimento, às vezes, que o município não consegue fazer. E aí ele pode acessar recurso público para tentar se adequar a essa lei? Qual é a alternativa que ele tem? Pode. O governo federal tem dito até agora de que não vai prorrogar o prazo. O prazo terminou dia 2 de agosto e está terminado. O caminho é o caminho da orientação aos municípios, que os municípios busquem acesso a recurso federal, orientação técnica, para que possam cumprir. E não dar mais prazo, né? A Associação de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios está pedindo mais prazo, tem outras organizações pedindo, mas o Ministério do Meio Ambiente tem dito, através da ministra Isabela, que não vai prorrogar esse prazo. Então, os municípios têm que fazer a lição de casa. Nós temos uma situação em Jacareí de relativo conforto, porque nós estamos há 10 anos, Jacareí não tem lixão. Já tem um aterro em condições técnicas adequadas, né? Recebendo nota máxima de avaliação aí pelo órgão que fiscaliza a gente, que é a CETESB. Então, nós estamos num caminho agora de já dar o segundo passo, que é o tratamento do lixo e para ir para o aterro somente aquilo que a gente não vai ter condição de reaproveitar. Um dos elementos desse segundo passo é uma usina de biodigestão. Biodigestão. O que é essa usina? O nosso lixo, ele tem basicamente 2 partes, né? Uma parte que é o lixo orgânico, que é aquele lixo que a gente produz em casa, né? Restaurantes, lanchonetes, são restos de comida, é aquela parte que ela tem a maior parcela dela com materiais orgânicos. O material orgânico, ele se decompõe. Então, essa parcela, nós vamos trabalhar a produção de composto orgânico, adubo. E a produção desse adubo, ele gera um gás,
Esse gás pode ser reaproveitado como o próprio gás ou para geração de energia, né? Hoje nós temos dois caminhos possíveis, um de geração de energia ou da venda do próprio gás, né? Empresas como a Comgás, por exemplo, ela tem interesse na compra do gás. Então, quando isso estiver funcionando, a cidade de Jacareí vai ver o que é mais vantajoso para a cidade para poder adotar um caminho ou outro, ou vender o gás, ou fazer um investimento nos equipamentos para gerar energia que pode ser reaproveitada no próprio aterro, ou então vendida, né, às empresas de energia. O que faz esse trabalho, esse trabalho do adubo e da geração de gás, é uma usina de biodigestão, ou seja, ela faz com que esse composto orgânico se decomponha e a gente tem esses dois produtos, tanto o adubo quanto o gás. Nós estamos em fase de projeto, em fase de licenciamento desta usina, né, com previsão de implantação para o próximo ano. Então, para o próximo ano, de todo o lixo que a gente produz hoje, cerca de 15% apenas que será destinado ao aterro, que é aquele material que nós não temos condição de reaproveitar. Que tipo de lixo é esse que não tem como... Porque, por exemplo, metal a gente reaproveita, o orgânico, qual é o lixo que não tem... A gente que é lixo mesmo? Todo reciclável, né, que é o plástico, o metal, o papel, o vidro, tudo isso a gente vai separar e vai para a reciclagem. Tudo que é orgânico, que são os restos de alimentos, vai para resíduo da feira, o resíduo da poda de árvore, tudo isso vai para o composto, para o adubo. Agora, tem alguns materiais, vou te dar um exemplo. Material da área de saúde. Então, o resíduo hospitalar. Isso. Esse material, ele passa por um processo de descontaminação e depois ele vai para o aterro. Esse não tem como reutilizar. São luvas cirúrgicas, são gases, fraldas. Então, isso é um exemplo, né, de alguns materiais que não dá reaproveitamento. Então, esse a gente chama de rejeito. Esse é a última etapa dele, ele vai para o aterro. Ele precisa ser... Ele representa uns 15% só do total de lixo que a gente recolhe. Secretário, o senhor tem uma estimativa da quantidade de lixo que uma cidade como Jacareí produz por dia, mais ou menos por habitante? Tem. Nós coletamos hoje no lixo domiciliar 4.000 toneladas por mês. Nós estamos com cerca de 220 mil habitantes. Ele não é uniforme a produção do lixo por habitante. Ele varia de região para região. Então, em média, assim, se pegar na média nossa, dá cerca de 700 gramas por habitante por dia. Isso está dentro de uma... Se a gente comparando com outros... É uma média. É uma média. É uma média. Então, você tem bairros aqui que produz até 1 quilo por habitante. Por dia. Por dia. E você tem outro bairro que produz menos de 700. Então, na média da cidade, dá em torno de 700 gramas por habitante por dia. Se a gente pegar esses dados, dá para fazer uma expectativa com a usina de biodigestão funcionando, na sua capacidade total, de quanto de energia a Jacareí vai poder estar gerando a partir do seu lixo? Vamos ver se dá um chuto, assim, aproximado, porque a gente sabe que ainda... Vou ver se consigo fazer de uma forma bem simples. O volume nosso de lixo, ele vai produzir energia para abastecer uma população de 5.000 pessoas, por exemplo. Isso com o gasto médio de energia aí estimado pelas empresas de energia, né? Então, é bastante coisa que nós estamos jogando fora hoje. Estamos enterrando. Tá joia. Bom, você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista, estamos recebendo o secretário municipal de Meio Ambiente, Altemir Almeida, falando sobre várias questões aí relacionadas ao meio ambiente, entre elas o lixo, e vamos falar um pouquinho também no próximo bloco sobre o futuro de Jacareí nessa questão ambiental. Fique com a gente, voltamos em seguida.